Louvado seja Deus por mais um encontro em nosso retiro espiritual. É o programa A Redenção, sempre sendo instrumento da graça de Deus na sua vida, na sua família. Você que sempre acompanha e reza com a gente, já sabe que nós estamos aqui e estudando as obras de Santo Afonso. Em toda a nossa meditação, nós aprendemos com ele, em seus ensinamentos, a buscar, a trilhar essa estrada de salvação, a buscar a vida eterna. Então seja bem-vindo ao programa de hoje, um tema maravilhoso, daqui a pouco você vai ficar sabendo, porque agora eu acolho o Padre Federico Ozanam, que sempre está com a gente, ele que nos ajuda, né, nessa caminhada. Padre, sua bênção. Obrigada pela companhia mais uma vez. Deus abençoe, Caísa. Eu que agradeço a sua companhia, a sua presença. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao programa Redenção, para esse momento de crescimento na fé, de amadurecimento espiritual. Um grande retiro espiritual que fazemos nesse programa Redenção, tendo como pregador o próprio Santo Afonso Maria de Ligório. Nós somos chamados a nos abrir ao Espírito Santo de Deus, que age em nós, que ora em nós e que nos capacita para a missão de proclamar, de anunciar Jesus pela fé, pelo testemunho, por uma vida realmente devota. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Redenção. Estamos estudando o livro de Santo Afonso, que é considerado o seu testamento espiritual, uma estrada de salvação. E Padre, qual que é o tema de hoje? O tema do dia de hoje, no programa Redenção, é a vida retirada. A vida retirada. Lembra do retiro espiritual? Então, o tema nosso hoje com Santo Afonso é justamente esse, vida retirada. E para nos conduzir durante todo o programa de hoje, para o nosso coração se abrir à graça de Deus, nós clamamos juntos: vem Espírito Santo de Deus. Dom de Deus Altíssimo, o fogo, a luz, o amor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. E é conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, permitindo, que o Espírito Santo age em nós, prepare a terra do nosso coração para acolhermos bem a palavra do Senhor. É assim que vamos viver esse momento agora. Você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia? Faça isso, pegue, abra lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34a. Mas se por acaso agora você não tem oportunidade de pegar a palavra de Deus, anote, depois medite com a família. Marcos 6, versículos de 30 a 34a. E a palavra nos diz: os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde, vós sozinhos, para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente indo e vindo que nem sequer encontravam tempo para comer. Foram então sozinhos de barco para um lugar deserto. Muitos os viram partir e, reconhecendo-os, correram à frente, a pé, de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles.
Padre Federico, quando nós lemos essa palavra e aí falamos dessa vida retirada, aqui o Senhor mesmo está dizendo aos discípulos que é importante tirar esse tempo. Aqui ele fala, não tinha um tempo nem para se alimentar, mas é importante também alimentar a alma, para aí eu levar o melhor para aqueles que eu estou evangelizando, enfim, ajudando. Não é necessário? Temos que ter temos que estar atentos ao ensinamento de Jesus, né? Os discípulos tinham acabado de voltar da missão que o Senhor lhes confiara e o Senhor mesmo os convida para que se retirem, para descansarem em Deus. Ou seja, o tema de hoje, Vida Retirada, ele é indicado por Santo Afonso, mas ele tem as suas raízes no próprio Cristo, que reconhece a importância de fazermos estas pausas para nos abastecermos dele, de Deus. O retiro espiritual, o afastar-se do barulho, buscar o silêncio, para encontrar em Deus a força e o alento para poder continuar a missão com qualidade. É o Senhor que nos chama à missão, não quer que fiquemos o tempo todo num ativismo desenfreado, não. Preciso que tenhamos pausa, o silêncio interior, esta vida de maior intimidade com Deus. O próprio Jesus fez isso com os seus apóstolos, discípulos. Vamos nos retirar, vamos nos afastar um pouco para, de fato, termos condições de buscarmos em Deus o alimento, a força, para que a missão possa ser continuada, não de qualquer jeito. Não se trata de fazer a missão, de vivê-la de qualquer forma, de qualquer modo, não. A qualidade na missão depende muito da nossa comunhão com Deus, do momento em que nos retiramos, nos silenciamos, nos afastamos de todo barulho para termos condições de oferecer, claro, o melhor que Deus espera que façamos para o irmão. Evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Mas isso também supõe pausa, silêncio, escuta, união mais íntima e profunda com Deus para podermos continuar. E Santo Afonso, quando ele fala aqui da vida retirada, ele já começa dizendo assim, as almas que amam a Deus encontram seu paraíso na vida retirada, onde estão longe do convívio humano. Conversar com Deus, separando-se das criaturas, não produz amargura ou tédio. E aí, Padre Federico, e você que está acompanhando também a Redenção de hoje, Santo Afonso continua: tem razão os mundanos em fugir da solidão, porque, estando ocupados nos divertimentos ou negócios terrenos, não sentem muito no coração os remorsos da consciência. Eles buscam conforto e distração nas conversas com os homens, mas quanto mais tentam, mais espinhos e amarguras colhem. E padre, quantas vezes nós temos dificuldade de viver essa vida retirada? Porque quando a gente se retira, quando a gente para um pouco para rezar, é claro que nós vamos tendo consciência das nossas atitudes, nós vamos sendo motivados ali, incomodados a mudar, né? Porque se vemos uma coisa que não está muito boa, que está ruim na nossa caminhada, é claro que se eu estou me aproximando de Deus, eu vou ter que mudar. Isso não está muito certo, não está muito bom, não condiz com a minha fé. Mas aí é a nossa dificuldade, não é, padre? Porque não é fácil você olhar suas incapacidades, muitas vezes que você precisa mudar. Exige esforço, não é? Mas é necessário. Muito necessário, né? Como vimos no próprio texto bíblico, é preciso retirar, silenciar. E a proposta do mundo hoje é o barulho excessivo, muitos ruídos, e a gente se entra nessa dinâmica, por isso muito cuidado, se entramos nessa dinâmica do mundo, do barulho, da propaganda excessiva, dos ruídos, de muita imagem, nós acabamos não tendo tempo para olharmos o nosso interior diante de Deus, né? Olhar como se encontra a nossa vida pessoal, as nossas relações com os outros, né? Especialmente a nossa relação com Deus. Então, nós somos tentados o tempo todo a fugirmos de nós mesmos e, claro, fugirmos também de Deus. Por exemplo, a gente tem um celular à mão o tempo todo, né? Então, a gente perde muito tempo com coisas fúteis, coisas que não nos acrescentam, não agregam nada à nossa vida. Um exemplo muito prático, a gente entra no carro, quem dirige aí sabe muito bem disso, a tentação primeira é já ligar o som.
Ligo o carro e o som já liga automaticamente e eu passo o tempo todo da minha viagem, do meu percurso no barulho. Então, a gente é tentado corriqueiramente a ocupar o nosso ouvido, o nosso interior de barulho. E a proposta de Santo Afonso, como nós ouvimos no texto de hoje, no próprio Evangelho de Jesus, é silenciarmos. Não que eu não possa escutar música, não possa navegar na internet, não, posso. Mas o problema é o excesso disso que me impede de me encontrar com mim mesmo e com Deus. Isso é muito ruim, né? Porque se eu não tenho tempo para Deus, se eu não faço silêncio, eu não vou reconhecer as minhas faltas, os meus erros, não farei um bom exame de consciência para mudar. Eu não terei acesso, por exemplo, à palavra de Deus que me faz olhar para a minha alma, para o meu coração e reconhecer. Eu preciso mudar, eu tenho que mudar porque Deus me chama a isso, Ele quer uma vida feliz para mim. Então, esse problema que é apontado por Santo Afonso no texto que a Caísa acabou de ler, né? Os mundanos, que vivem fugindo de si mesmos, de Deus, no barulho, nos divertimentos, nas muitas ocupações. Cuidado com isso. Pode ser um sinal de que a gente esteja se afastando do nosso eu mais íntimo e profundo que se encontra no coração de Deus. Muito cuidado, viu? E padre, não sei se você que está rezando com a gente, conosco, né, já viveu essa experiência. Quando a gente fica muito no barulho o tempo todo, como o senhor falou, né? Entra no carro, tá lá ouvindo o som, só o barulho, sempre com aquele tanto de gente nos rodeando e a gente não se retira um pouco para parar e olhar para o nosso coração, para encontrar com Deus, parece que nós ficamos meio perdidos. O senhor já viveu, não sei se o senhor já viveu essa experiência, mas parece que eu paro assim e falo assim, gente, parece que eu tô meio perdida, assim, não tô muito bem, né, perdida no mundo, perdida no que eu tenho que fazer, nas coisas que eu tenho que ser, tô meio perdida. E aí quando você para um pouquinho e acalma o coração, se volta para Deus, é como se você fosse se encontrando e aquilo vai trazendo mais conforto. Parece que você vai ficando mais confortável no mundo. O senhor está entendendo o que eu estou falando, padre? Sim. É essa ideia mesmo que a Caísa trouxe, né? Ilustra muito bem o que Santo Afonso quer dizer no texto hoje. Porque quando a gente está envolvido em tanto barulho, em tanta atividade, a gente vai ficando como que sufocados. Isso mesmo, essa é a palavra. E esse sufoco interno espiritual vai trazendo também, em contrapartida, uma certa angústia, e a gente fica meio que desorientado. Então, a importância é de nos retirarmos como Jesus fez com os seus discípulos, para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, sobre a vocação que é chamado dom de Deus e fortalecidos por Ele, né, purificados de sentimentos impuros que nos desviam da vontade de Deus, a gente tem condições de ter uma vida mais acertada e, portanto, mais feliz. Isso. O tormento, o peso que pode provocar uma vida cheia de ruídos, de barulho e que não se concentra em si mesma e em Deus, é muito perigoso, né, esse tipo de vida. Então, convite de Santo Afonso para que a gente encontremos no silêncio a doce companhia de Deus, que nos revigora, que nos fortalece, que nos sustenta. E padre, Santo Afonso continua dizendo aqui, citando até a passagem que nós meditamos juntos de Jesus, do próprio Deus convidar os apóstolos a se retirarem, se o Senhor pediu isso aos apóstolos, é preciso que também os operários sagrados de hoje se retirem, de quando em quando, à solidão, para conservar o recolhimento com Deus e adquirir, o padre falou da força, adquirir forças para depois trabalhar com maior vigor na conquista das almas. Então, nessa caminhada de evangelização, de trabalho, que o padre bem disse, nós precisamos nos retirar para nos fortalecer, não é, padre? Isso, é uma dupla finalidade o retiro que Jesus pede aos seus discípulos de ontem e de hoje. Primeiro, nós nos fortalecermos, encontrarmos em Deus a nossa força, mas também tendo em vista a nossa missão, ou seja, para que possamos trabalhar com o maior vigor de Santo Afonso aqui no texto, na conquista das almas, ou seja, para que a nossa evangelização ela produza mais frutos. Isso só vai acontecer quando nós colocarmos o nosso coração nessa sintonia, na frequência do amor de Deus. Para isso, silêncio, retiro e escuta. E temos sempre no programa Redenção, o Redenção no Dia a Dia.
Qual será a sugestão de hoje para nos ajudar nessa caminhada, hein? O padre vai trazer para nós, então você também já pode anotar aí para você colocar em prática. É uma sugestão que nós damos para crescermos no que nós meditamos durante todo o programa. Qual é então a redenção no dia a dia de hoje, padre? Como bem disse a Caísa, uma sugestão. Você pode fazê-la, isso vai ajudar a colocar em prática o tema que nós refletimos e meditamos aqui juntos com Santo Afonso. Sugestão para o programa Redenção de hoje, Redenção no dia a dia, é separar um momento do dia para estar em oração, refletir em silêncio, rezar, silenciar-se, se possível encontrando um lugar mais retirado, afastado, quem sabe até o seu próprio quarto. Lembrando que não vai ser fácil, né, padre? Não vai ser fácil, um esforço. Tem que se esforçar, daí o combate espiritual, porque se a gente está acostumado a muito barulho, a muita agitação, vai ser mais difícil. Mas não será impossível se nós nos colocarmos na presença de Deus e pedirmos humildemente a graça dele. Ajudai-me, Senhor, a silenciar o meu coração, a orar, a falar mais convosco. Programa A Redenção acontecendo, e que bom, mais uma vez faço questão aqui de dizer como é bom ter você rezando conosco, saber que nessa caminhada nós estamos aqui contribuindo para o seu crescimento na fé através dos ensinamentos de Santo Afonso, mas você também nos ajuda com a sua perseverança, nos motiva a seguirmos firmes. Então, muito obrigada pela sua companhia, mas vamos continuar rezando, né, juntos. E agora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Santo Afonso muito nos ensina a cultivar essa devoção à Virgem Maria. E do Glórias de Maria, hoje vamos falar sobre o jejum, mais uma prática de devoção à Nossa Senhora. E eu trouxe aqui uma parte, nós vamos destacar uma parte aqui para você, lá do Glórias de Maria, que diz assim sobre o jejum, ó. Muitos são os devotos de Maria que nos sábados ou nas vigílias de suas festas lhe oferecem o jejum. Como se sabe, a Santa Igreja consagrou a Virgem o sábado, porque nesse dia ela se conservou firme na fé. E lá mais adiante, Santo Afonso continua dizendo: finalmente, se pode mostrar aos sábados especial amor a Nossa Senhora, por meio de algum exercício de piedade, como fazendo a comunhão, ouvindo missa, visitando alguma imagem da Virgem. Então, Padre Frederico, sábado é consagrado a Nossa Senhora. Santo Afonso nos fala aqui do jejum, mas também tem outras práticas que nós vamos meditar daqui uns dias, né? Aqui no programa Redenção. Né? Diversas práticas nós estamos trazendo aqui a partir do texto de Santo Afonso, queremos meditá-las. Hoje, esta prática devocional tão cara à espiritualidade cristã. E aí Santo Afonso apresenta que o dia especialmente dedicado a Nossa Senhora, já desde o século IX e X, é o sábado. A nossa fé cristã católica, em cada dia da semana nós temos alguma prática devocional, ou um dia que é dedicado a um santo em especial. Para Nossa Senhora, os sábados, por excelência. E aí ele nos ensina que nós podemos fazer esta prática do jejum, que é uma mortificação. Eu faço algum sacrifício. Pode ser, por exemplo, o jejum, o privar-me de algum alimento, né, de algumas refeições, claro, por amor a Deus, mas também por veneração a Nossa Senhora, para manifestar a Mãe do Senhor em nosso carinho, nossa afeição filial. E aí, Santo Afonso diz que este exercício de piedade tão salutar, ele traz para nós benefícios espirituais, né? O jejum por si só é uma prática devota que nos ajuda a colocar o nosso corpo em sintonia com a nossa oração vocal. O cristão católico não reza só com palavras interiormente, mas reza também com o corpo. Então o jejum é uma forma de fazermos isso. Eu, porque amo Nossa Senhora e com ela adoro a Deus, eu faço esta atitude penitencial de mortificação para louvar o Senhor Deus e para bendizer a Virgem Maria, que intercede por nós como filhos muito amados dela. Ô padre, e aí, falando dessa devoção, né, dessa prática de devoção à Nossa Senhora que é o jejum,
Às vezes tem gente que está rezando conosco e pensa assim, mas padre, eu tenho problema de saúde, eu não posso fazer jejum. Mas padre, a minha idade não permite mais que eu faça jejum. E aí? Nessa mesma... O que fazer? Aí ele pode ter outra prática ou às vezes fazer um jejum menor ou só se abster de alguma coisa, de algum alimento? Sim. É bem importante você trazer isso. Pessoas que têm alguma limitação, saúde, quem tem, por exemplo, a mulher que está grávida, né? Então, Santo Afonso indica uma outra mortificação. Você pode fazer uma outra mortificação, de repente, não se privando de um alimento, mas, por exemplo, a mortificação de uma oração mais extensa, o acordar mais cedo para rezar, o retirar-se, o silenciar-se, aquilo que eu habitualmente não faço. Fazer por amor a Deus, mortificando os meus sentidos, né? E claro, oferecendo isso a Deus por intercessão da Virgem Maria. É graça, é bênção de Deus estarmos juntos aqui no programa Redenção. E agora prepare o seu coração que o pensamento de hoje é muito especial, vai tocar o seu coração, o coração do Padre, e a gente vai carregar esse ensinamento de Santo Afonso aí durante toda essa semana. O pensamento diz assim, aqueles que Deus chama para converter os pecadores não devem sempre estar na solidão, fechados numa cela, que faltariam à vontade divina. Para obedecer-lhe, quando é Deus que chama, devem deixar a retirada, mas não devem nunca deixar de amar e desejar a solidão, onde Deus mais facilmente se faz encontrar. É o que nós estamos meditando desde o início do programa, não é? Devemos sempre desejar fazer a vontade de Deus, mas saber da importância de ouvir a voz do Senhor, não é, Padre? Buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, praticá-la, realizá-la e conscientes de que precisamos, no exercício da missão que nos foi confiada por Jesus, de quando em quando, de tempo em tempo, nos retirarmos, silenciarmos para ouvirmos melhor a voz de Deus, como diz o próprio texto. Desejar a solidão, de quando em quando, porque nela Deus facilmente se faz encontrar. Não se trata de ficar retirado o tempo todo, não é isso. Qualificar a nossa missão, a nossa vida de evangelização, como diz o próprio texto, para converter os pecadores, né? Esta é a missão de Cristo Jesus, resgatar, trazer para perto, dar vida nova, mas isso se faz por uma vida que encontra tempo de qualidade para estar a sós com Deus. E estar a sós com Deus é essencial, Santo Afonso nos ensina isso, estar a sós com Deus é importante para a nossa caminhada. E isso nós fazemos quando estamos em oração, por isso vamos rezar agora com Santo Afonso. Meu Jesus, pouco amei a vida retirada, porque pouco vos amei. Andei procurando prazeres e consolo nas criaturas que me fizeram vos perder bem infinito. Pobre de mim, que tantos anos mantive meu coração distraído, só pensando nos bens deste mundo e esquecido de vós. Tomai este meu coração, já que o comprastes com o vosso sangue. Inflamai-o de amor e possuí-o todo. Maria, Rainha do céu, vós podeis obter-me esta graça, eu a espero de vós. Que a Virgem Maria nos ajude sempre nessa caminhada. E como a Virgem, nós também precisamos contar com a bênção de Deus. Bênção essa que nos fortalece. E agora nos preparemos então para receber a bênção de Deus pelas mãos do Padre Frederico. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã, para acolher agora a especial bênção de Deus que para a nossa vida é força, sustento e amparo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Não desanimemos nessa semana. Procuremos sempre assim, ó, seguir com força e ânimo e nos retirando para rezar, hein, Padre? Isso aí. Se retire e reze. Até a próxima. Até mais. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu, porque Ele